Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O tema do Aparecida Debate de hoje é partilha e doação. Na próxima quinta-feira, dia 3 de junho, a igreja comemora a solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo. É uma festa instituída pela Igreja Católica que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia. Para todos nós católicos, traz muitas reflexões. Entre elas, a doação de Jesus, que oferece o seu corpo e sangue para nossa salvação. E a partilha representada na Eucaristia. Assim, somos convidados a colocar em prática os ensinamentos de Cristo na nossa vida e no mundo atual. Doar-se ao próximo e ofertar os seus dons aos menos favorecidos. E partilhar, dividir, repartir com quem mais precisa. Gestos de comunhão, de inclusão social e de dignidade humana. Mas, afinal, nós somos pessoas eucarísticas que se doam aos outros a exemplo de Cristo? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Frei Bartolomeu Schultz, da Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência Divina. Formado em gestão hospitalar, está concluindo agora, em 2021, o curso de Administração de Empresas. Atualmente, é administrador da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, no interior paulista. Frei, uma ótima noite para o senhor, seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, paz e bem. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma grande alegria participar e meditar um pouco sobre esse tema tão profundo, né, que é a doação, né, estar a serviço dos irmãos. Uma grande alegria estar aqui contigo. A alegria é toda nossa, seja bem-vindo. E também conosco nessa noite o Edu Carvalho. Ele é jornalista, vencedor do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog em 2019. Escritor e autor do livro Na Curva do S pela editora Todavia. Atualmente é colunista da revista Época e do UOL e produtor no programa de televisão. Morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, fundou o site Favelada Rocinha. Também escreve para o Maré Notícias. Edu, nosso colega, jornalista também. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Obrigado pela presença, viu? Muito boa noite, meu caro Eduardo. Boa noite, Frei, a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui para essa conversa, um tema tão importante e urgente. E que a gente possa despertar em quem está acompanhando hoje o Aparecida Debate esses sentimentos de doação e partilha. Eu gostaria de começar falando com vocês dois sobre a caridade, que é a essência de tudo que a gente vai conversar no programa de hoje, o Aparecida Debate, aproveitando a solenidade de Corpus Christi. Primeiro, Frei Bartolomeu, o que é a verdadeira caridade, afinal? Na verdade, a palavra caridade, ela traz uma reflexão muito profunda para nós, né? E resumindo, acredito que a caridade é justamente a prática do amor, né? Tudo aquilo que a gente faz com amor e por amor, né? Nos mínimos detalhes, nos pequenos gestos, nós entendemos como caridade, né? Seria fazer a diferença na vida de alguém, na vida de outra pessoa, através dos nossos gestos. Então, assim, a prática do amor, né? E aí eu vou traduzir aquilo que São João dizia, né? Filhinhos, não amemos com palavras, mas com ações. Então, colocar os nossos gestos, as nossas ações a serviço dos outros, mas com amor. Não adianta fazer sem amor, né? Então, essa prática do amor, né, em gestos concretos, né? Colocando a nossa vida à disposição e a serviço dos outros. Eu gostei muito do termo que o senhor usou agora, né? Fazer a diferença na vida do outro com ações concretas. É bem isso, mas também vou perguntar, logicamente, para o nosso colega, o Edu, e falar um pouco mais. Quando a gente fala de caridade, Edu, a gente pensa logo naquele dar uma esmola para quem está na rua, está precisando, um andarilho. Não é apenas isso, né? É importante que as pessoas entendam um pouco mais da profundidade da essência da caridade. Edu. Olha, eu concordo, eu retomo e endosso totalmente a fala do Frei, o seu texto,
porque caridade, o Frei dizia, né, estar a serviço do outro. E eu posso dizer que, como jornalista, você também partilha esse sentimento. A nossa profissão é onde que talvez mais é perceptível esse estar a serviço do outro, estar em busca de fazer a diferença, impactar do melhor e maior jeito possível. Eu acho que, acrescentando ao que o Frei falava sobre a dimensão, o aspecto do amor, que não é resumidamente a doação de algum bem, etc., é o olhar para o outro, dar a ele a autoestima de que ele é um ser possível, capaz, estar atento a esse outro ser que precisa tanto de nós, necessita tanto de nós, e que nós também necessitamos dele. Então, é estar aberto à troca, à humanidade. Eu acho que, simbolizando tudo, eu acho que, assim, uma palavra até derivada para mim, caridade é humanidade, é estar atento a esse outro ser, esse outro humano que é o nosso semelhante. É bem enxergar o outro também, né, Frei? Hoje em dia a gente está tão corrido nesse mundo globalizado, nessa correria, nessa tecnologia, nessa pandemia que a gente vai falar daqui a pouco sobre a nossa situação. Há mais de um ano a gente vivendo essa pandemia do coronavírus, mas a caridade está ali e você conseguir enxergar o outro. Eu falei da esmola, não tem nada demais, né, Frei? A gente ajudar quem está precisando naquele momento, mas a gente ouvir o outro também é muito importante, né? Com certeza, a gente hoje, nesse mundo globalizado, nas correrias que a gente tem vivido, a gente tem percebido quantas pessoas estão sedentas, né, de serem ouvidas, de serem olhadas, de serem tocadas, né, através dos nossos gestos e dos nossos cuidados. Então, a caridade envolve tudo isso, né? A gente perceber o outro e aprender a se colocar no lugar do outro, né? A perceber que o outro, ele é um ser que possui suas dificuldades, suas limitações, seus sonhos, mas que é um ser humano, né? Acho que é a gente viver essa humanidade, como Edu nos dizia, né? A gente perceber o outro, mas na nossa simplicidade, na nossa humildade também aprender a se colocar no lugar do outro. Tudo isso é caridade, né? Fazer com que o amor aconteça entre nós. E aí entra muita questão da empatia, né? Que a gente aprendeu muito durante essa pandemia, né? O sofrimento de milhares de famílias que estão perdendo seus entes queridos para esse inimigo invisível que é o coronavírus. Agora, falando de doação e partilha, a gente vai começar falando de doação. Afinal, Edu, como é que a gente pode se doar ao próximo? Rapaz, você sabe que essa é uma das perguntas que eu mais tenho respondido nos últimos tempos, porque muita gente me pergunta, a partir do meu trabalho como jornalista, e anteriormente como ativista, morador de uma favela como a Rocinha, a maior do país, e que, enfim, ao longo dos últimos tempos acabou fazendo muitas ações para mitigar os impactos dessa pandemia, mas não só, algo contínuo. As pessoas me diziam, Edu, como é que eu posso ali me doar? Eu falo, você já tentou se perguntar se na sua rua existe alguma mobilização, no seu bairro, no seu vizinho? Essa pessoa que está dependendo, na verdade, necessita de nós, do nosso olhar, da nossa atenção, do nosso afeto, da nossa empatia, ela não está muito distante. Às vezes a gente vai procurar pessoas que estão muito distantes da gente, né, a quilômetros, mas não, essa pessoa às vezes está muito perto e a gente não imagina. Eu acho que também passa esse aspecto da doação, o entendimento sobre o que é doação, caridade, também partilha, é tirar um pouco a venda dos nossos olhos e enxergar, volto a repetir, enxergar o outro. Eu acho que nessas ações, ainda que pareçam as mais simples, ajuda uma pergunta. Porque quando a gente fala de doação, a gente vai para os exemplos mais macros, né? A doação de alimentos, a doação financeira para alguma mobilização, mas às vezes não é isso. É alguém que precisa de 30 minutos para que ela consiga aprender a ler. Então, tem muitas ações agora, nesse período da pandemia, pessoas, eu vi infinitas ações de gente que está se mobilizando para, enfim, ligar para pessoas que não sabem ler, para poder ler para ela e explicar, contar uma história, às vezes cantar para ela, pessoas que estão em asilos, que infelizmente não podem receber a visita presencial, uma mensagem. Talvez, acho que nessas
pequenas ações que parecem as mais comezinhas do mundo, está ali. O aspecto da doação, o aspecto da caridade, a humanidade e a empatia. Acho que a gente começa por aí. Pois é, né? É ouvir o outro, né? A gente está vendo tanta gente se sentindo solitária nesse período de pandemia, principalmente os idosos. O Edu citou aí em lares de idosos, né? Os nossos velhinhos que tiveram que ser distanciados fisicamente dos outros, porque fazem parte do grupo de risco, e tantos outros que tiveram que manter essa distância física, mas não a distância emocional. É bem isso, né? Essa doação, né, Frei? Ela pode ser feita de várias maneiras e às vezes a gente nem percebe isso, né? Na verdade, a gente, quando fala de doação, a gente se atenta muito à questão da doação material, né? E essa, com certeza, ela é muito bem-vinda, mas a doação da nossa própria vida em prol ao outro, né? E aqui eu gostaria de usar um pouco da oração de São Francisco, né? Quando a gente se doa no sentido, primeiro, de ser instrumento da paz nesse mundo tão conturbado, tão agitado, e a gente pode se doar ao outro sendo, onde houver ódio, levando amor, onde houver ofensa, levando perdão, onde houver discórdia, levando união, onde houver dúvida, levando fé, onde houver erro, né, a gente levar a verdade, onde houver tristeza, alegria, onde houver trevas, a gente levar a luz. Então, a gente também pode ser um canal de graça, né, um canal de doação, colocar a nossa vida, as nossas mãos, os nossos lábios, o nosso sorriso à disposição do outro, e assim fazer a diferença. Então, nós vamos estar cuidando também da parte espiritual, humana, dessa pessoa que tanto precisa. Então, existem muitas formas de nós nos colocarmos à disposição do outro, né? E este é um contexto que São Francisco de Assis nos ensina, colocar a nossa vida a serviço. O Edu gostaria de falar alguma coisa, né, Edu? Vamos completar aí. Bem legal essa observação do Frei. Frei, tem uma coisa, é uma brincadeira que eu faço, enfim, já fiz isso até brincando com algumas palestras que já fiz, eventos junto à paróquia daqui da região e não só da arquidiocese aqui do Rio de Janeiro, que eu falo, é ser um pouco de ponte, é ser talvez um pontífice, e não é só o Papa pontífice, somos todos nós, como você diz, é entender, é ter autoestima de que podemos ser potenciais instrumentos de paz, de afeto, de amor. Todo mundo é um pouquinho pontífice nesse momento, então acho que é entender isso e colocar em prática. E o Papa tem muito falado isso, né? Desde quando assumiu o seu pontificado, ele fala que a nossa missão é construir pontes e não muros, né? Para que a gente possa acessar uns aos outros com esse amor ao próximo, essa caridade, essa humanidade que a gente está falando bastante aqui. Ô Frei, o Edu citou há pouco atitudes simples do dia a dia, né? Que é passar por uma pessoa, ouvi-la. Às vezes a pessoa está agoniada, está precisando desabafar. Isso também é um pouquinho de doação. Mas tem gente que ainda insiste naquela velha muleta, velha desculpa. Eu não tenho tempo, né, para poder participar de um movimento de igreja, um movimento na minha comunidade. Não é questão de tempo, né, Frei? Muito além disso, né? Eu percebo que não é uma questão de tempo. Acho que muitas pessoas têm medo, né, de se colocar, de se abrir muito ao outro e assim, não sei, alguma forma se tornar algo muito íntimo, particular, né? Mas assim, essa abertura de coração ao outro nesses pequenos gestos. Santa Madre Teresa sempre nos dizia, né? Nós podemos fazer a diferença no mundo em pequenos detalhes. Um copo de água que eu ofereço, um aperto de mão, um sorriso, e a gente percebe muito isso aqui, estando dentro dos hospitais, né? A mudança de postura das pessoas depois que passam por um momento de doença, por um momento de dificuldade, e veem como esses pequenos gestos fizeram diferença na vida dela. E aí elas começam a se abrir um pouco mais e tentar fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Então, às vezes, acho que é necessário a gente dar valor a estes pequenos gestos, né? As pessoas estão muito acostumadas a querer coisas grandiosas. E eu costumo dizer que Deus, ele sempre age nos detalhes, nos pequenos momentos, nas pequenas situações. Então, as coisas mais simples da nossa vida
vão fazer grande diferença, né, na vida de outras pessoas. Então, detalhes que não podem passar despercebidos. Edu, queria completar com você, a gente está caminhando para o final do primeiro bloco, ainda falando de doação, o Frei deu gancho para que eu aproveite e pergunte aí para você. E quando a gente faz um belo gesto ao próximo, nessa demonstração de humanidade, de caridade, a gente não precisa fazer propaganda, né? Claro que não. Acho que essa autopropaganda de uma boa ação que nós fazemos não ajuda em nada, não contribui. Inicialmente tem até um caráter de, enfim, motivar as pessoas, mas tem muita gente que acaba descambando, acaba entendendo isso como uma atitude para se autopromover e, de certa forma, receber elogios, congratulações, o que acaba invalidando, de certa forma, todo o empenho que ela fez para que, enfim, aquela mobilização, aquela doação, aquele ato muito louvável tivesse sido feito. Então, vai totalmente contra, vai contra o que a pessoa está querendo pregar. Acho que quando se feito uma boa ação, talvez o silenciar, né? Você pode até comunicar ali a sua base mais próxima, da maneira mais simples possível, também tentando motivar, sensibilizar as pessoas que estão à volta, mas não precisa fazer disso uma atitude meio, vamos assim chamar, caça-like, né? Não precisa disso. Não precisa, né, Frei? Não precisa, porque quando a gente doa, quando a gente se entrega, eu acredito que a gente é tão abençoado, né? É tão cheio de... A gente atrai tanta coisa boa para a gente que não é momento de divulgação, né? De ganhar crédito em cima disso. A gente está sendo solidário com o outro, percebendo a necessidade, a dor do outro, e a gente está fazendo isso por amor, né? Por um gesto mesmo de compartilhar com ele o sofrimento dele. Então, acho que a maior gratificação que a gente pode ter é saber que a gente está fazendo a diferença na vida deles. E basta o nosso Papai do Céu lá em cima ver o que a gente está fazendo, que já é uma bênção para a nossa vida, né? Eu gostaria de saber de vocês dois, qual o sentimento para quem doa e para quem recebe uma doação? Posso começar pelo senhor, Frei? Na verdade, eu acredito que acontece uma troca, né, aí. O sentimento de quando a gente pode ajudar alguém, quando a gente pode se doar por alguém, é algo muito, muito profundo em nós, né? É um misto de alegria, de emoção, de gratidão, né, por você poder fazer a diferença, por você poder estar ali ofertando um pouquinho do que você é, para que aquela pessoa possa estar melhor, estar de bem com a sua vida, né? Você poder fazer, de fato, essa diferença na vida dela. Ao mesmo tempo, também quem recebe, né? Quando você chega para fazer uma oferta para alguém, uma doação para alguém, essa pessoa que tanto precisa, o quanto você percebe o brilho no olhar dela, né? Que ela, de fato, está acolhendo aquela doação com tanto amor, com tanto carinho, que ela precisava tanto daquilo naquele momento. Então, é um misto de sentimentos. Eu acho que é uma troca de energias ali, né? Eu percebo que a cada doação, a cada coisa boa que a gente faz, eu amadureço enquanto pessoa, eu cresço enquanto ser humano, eu cresço enquanto cristão, né? É algo que me faz muito bem, é uma alegria que me contagia. E a pessoa que recebe também, né? Ela se sente melhor, ela se sente amada, ela se sente acolhida. Então, acho que é um misto de sentimentos, né? É algo até meio inexplicável, mas eu sei que é uma emoção muito profunda, né? Um sentimento muito profundo de gratidão. O Edu, é uma alegria mesmo, né? O Frei está partilhando com a gente, e para quem participa de movimentos ou de experiências pessoais mesmo, fazer essa troca é uma alegria para o nosso interior, né? Puxa, eu fico escutando o Frei falando agora, vai passando uma série de imagens e ações na cabeça de todas as vezes que me coloquei a estar a serviço do próximo, me doando meu tempo, ajudando de certa forma, ainda que de longe, sobretudo nesse período onde as nossas presenças não são possíveis
né, nesses territórios, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em tantos outros lugares espalhados pelo país e que, enfim, necessitavam de algum auxílio para que pudessem ser levantados. Eu endosso e reitero tudo o que o Frei falou. Uma vez, um amigo, no final de uma ação, aqui mesmo no território da favela da Rocinha, era uma doação pós um período de chuvas, enfim, moradores estavam sem mantimentos, a chuva tinha, de certa forma, acabado com os móveis, enfim, todos nós nos reunimos, os grupos múltiplos que tem aqui, e fizemos essa doação. E no final, na partilha, porque não tem como fazer uma ação como essa e no final não partilharmos ali o que achamos, o quanto sentimos. E no final, uma coisa que me tocou até hoje, eu nunca vou esquecer, um colega de doação falava, sabe, de 100% da ação individual e também coletiva, 100% das coisas que você faz, 30% é para essa pessoa que está necessitando, essa pessoa que está, enfim, precisando, de fato, do seu olhar, da sua atenção, da sua doação. 70% é para você. E cabe aí, de certa forma, separar muito, porque muita gente vai falar assim, nossa, é um pouco de egoísmo pensar assim, né? Você já faz uma ação para enfim, receber em troca. Não é uma volta tão rápida, instantânea sobre... Mas o quanto você aprende e você consegue empregar para si, empreender na sua vida, o olhar, o sentimento de compaixão, de partilha, enfim, você acaba bebendo de uma fonte inesgotável de humanidade, enfim, de bondade, de respeito, de amor que é inesgotável. Isso há um movimento de ruptura, assim, há um antes e depois de uma doação, de uma ação como essa. Agora, já que a gente está falando aqui na Aparecida Debate sobre partilha, sobre doação, vou fazer uma partilha com vocês dois e com quem está assistindo a gente aí de casa. Para quem está procurando uma motivação para fazer essa doação e essa partilha a gente vai começar a falar a partir de agora. Mas falando sobre doação também, se você está procurando uma inspiração, eu fiz uma reportagem em 2017 no Haiti, país mais pobre ou um dos mais pobres do mundo. Passei 18 dias, inclusive, os frades, companheiros do Frei Bartolomeu, nos atendeu e nos recebeu em Porto Príncipe muito bem, uma missão belíssima que realizam na capital haitiana. E um desses frades me disse o seguinte, na época em que eu entrevistei lá, para você sentir um pouco do outro, veja no outro Jesus. O Jesus que sofre, o Jesus que passa fome, o Jesus que não tem o que beber, não tem onde dormir, não tem com quem conversar. Basta olhar o outro, ver a imagem de Jesus, Frei? Na verdade, a gente percebe muito isso até mesmo usando as palavras do Santo Evangelho, né? Jesus que se faz presente em todas essas situações. Eu estive enfermo, você cuidou de mim, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive fome, você me deu de comer, eu estive preso, você foi me visitar. Então a gente pode ser presença, né, de Deus através da nossa vida, através deste gesto, quando a gente olha para o outro e percebe naquele mais fragilizado que Jesus está ali e que a gente pode sim ser um outro Cristo para aquela pessoa, fazer de fato o bem para aquela pessoa. O Edu falou muito de ser presença, né? E eu acredito muito nisso, que ser presença é você estar junto, chorar junto, rir junto, viver as tristezas juntos, viver a alegria junto, né? E a gente consegue cumprir o Evangelho através disso, né? A gente pode ser um outro Cristo na vida de tantos irmãos fazendo essa diferença. O Edu, e que Jesus seja a nossa fonte, né, de amor. A maior existente até hoje, e enfim, há 2021 anos, né, é a nossa maior exemplo, a maior figura, e que habitará ainda por muito mais tempo nos nossos corações e mentes. É fazer mesmo esse entendimento, essa compreensão de que a cada um que nós cruzamos, há um Jesus necessitando
de nós ali naquele corpo, naquela pessoa, e que juntos podemos modificar muitas das diversas desigualdades já vivenciadas por Cristo naquela época e que ainda hoje permanecem, né? Eu acho que é ter essa sabedoria, esse discernimento, entender isso, puxa vida, é algo primordial, e sobretudo fazendo parte, claro, de um ambiente, compartilhando com os nossos pares, no ambiente da igreja, onde muitas dessas ações nascem, né? E é justamente na igreja onde todos nós somos chamados a partilhar da igualdade ali, dentro do espaço da igreja, o espaço de uma paróquia, de uma capela, na nossa comunidade cristã, somos todos únicos perante ao Cristo que se faz presente em cada um de nós. Então, é esse sagrado que habita e que no fim vai formar um único só Cristo, uma única só igreja, enfim, únicos sentimentos como o amor. O Edu, eu continuo com você para a gente falar agora da partilha, né? A gente falou muito da doação até agora. E existe uma diferença, a gente mostrou logo no início lá do Aparecida Debate. Assim como a doação, como é que a gente pode praticar a partilha, Edu? Acho que exercendo, teve uma parte muito importante da nossa conversa até aqui, que nós falávamos de estar presentes. E estar presentes nada mais é do que estarmos abertos a ouvir o outro. Num momento de muita polarização como esse no país, por conta de tudo que nós vemos, nós deixamos de exercitar o sentimento e o dom da escuta e queremos apenas exercitar o sentimento da fala. Então, você já parou para escutar, já parou para entender, ouvir o outro? Você de fato está ouvindo o que ele partilha? O quanto você consegue captar dessa mensagem que ele está trazendo ali, naquele momento, aquelas pessoas estão trazendo, enfim, o grupo que você está inserido está trazendo, colocando para discussão. Acho que exercitando a escuta, nós podemos aprender muito sobre o sentimento da partilha, esse bem, né? Essa sensação que vivenciar um mesmo episódio, o mesmo acontecimento, com o outro, aprendendo também com o outro, né? A gente está falando, pode até parecer um tanto quanto repetitivo, mas parece que nesse momento é repetir o óbvio, né? São coisas muito simples, é estar atento e também entender o outro, o quanto você pode aprender ao escutá-lo. Então, para escutá-lo, é preciso, de certa forma, calar um pouco, silenciar, entender, compreender, deixar com que aquilo se cristalize na mente. E é claro que, às vezes, não acontece, o feedback não é tão rápido assim, não é tão instantâneo. Você pode escutar uma partilha de alguém, ou mesmo você pode partilhar, e o outro vai saber captar e vai digerindo aquilo ao longo do tempo. Acho que isso é fundamental. Ô Frei, são atitudes simples também, né? A exemplo da doação, a questão da partilha também. Eu vejo muito a partilha como uma conexão coração com coração, né? Essa proximidade com o outro, né? Partilhar os nossos dons. Às vezes eu tenho o dom de ter um abraço caloroso que cura. Às vezes eu tenho o dom de ter palavras, né, que fazem bem. Às vezes eu tenho o dom de saber ouvir a pessoa e somente escutar. Então, assim, partilhar os nossos dons. Acho que tudo que a gente recebe de presente é para ser colocado. A gente está com um pouquinho de dificuldade no contato, nessa conexão com o Frei, né? A gente está fazendo esse bate-papo, essas conversas do Aparecida Debate, inclusive desde quando começou a pandemia, via internet, né? Que nos proporcionou ouvir várias pessoas. Por exemplo, você está aí no Rio de Janeiro, o Frei está em Aparecida, aqui no santuário, pertinho do Santuário Nacional da Casa da Mãe Aparecida, e às vezes acontece isso. A tecnologia às vezes é falha, a gente tem esses problemas na conexão via internet. Mas eu continuo, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com o Frei, eu continuo com o Edu para falar o seguinte, né? A gente falou logo no início do Aparecida Debate de hoje que partilhar significa dividir, repartir. De uma forma geral, nós todos, a sociedade como um todo, a comunidade, tem facilidade para isso, na sua opinião, Edu? Eu acho que viver em comunidade está muito ligado a esse sentimento, a esse exercício
eu vou te dar exemplos muito simples. É aquilo, faltou o açúcar, bate na porta do vizinho, dá uma xícara, faltou o arroz, bate na porta do vizinho, consegue ali 4 potes de arroz, 1 quilo de arroz, consegue partilhar. A vizinha teve que sair para trabalhar, com quem vai ficar a filha? Então, viver em comunidade, as favelas, as periferias do Brasil, elas são talvez o primeiro lugar onde esse sentimento, tanto de doação quanto de partilha, é possibilitado, né? Por conta também dessa presença muito próxima das casas, das pessoas viverem ali, serem impactadas pelos mesmos problemas, infelizmente, a desigualdade latente, a violência cada vez mais brutal no nosso país. E num período como esse, então, onde há necessidade de, enfim, os cuidados mais básicos, lavar as mãos, pessoas compartilhando, né? Poxa, você tem um pouquinho de álcool aqui para eu conseguir, mesmo, né, conseguindo juntar dinheiro. Inúmeras vezes eu vi ao longo desses últimos meses vizinhos se juntando para conseguirem comprar as máscaras, conseguirem comprar álcool, conseguirem comprar ali todos os utensílios para poderem se resguardar desse vírus que nos vitima há 1 ano e meio. Então, nasce nas favelas, comunidades, periferias do Brasil, esse extenso país. Esse sentimento está ali, eu acho que é um dos primeiros lugares, assim, se não o primeiro, um dos primeiros onde todos que estão presentes são convidados e chamados para essa responsabilidade de doar ao outro e também partilhar, aprender a partilhar. A gente segue aqui com o Edu, a gente está tentando ainda manter o contato com o Frei, ele apareceu agora há pouco aqui, piscou, mas a gente teve problema novamente nessa conexão. Agora, que me chamou bastante atenção, viu, Edu, na fala do Frei agora há pouco, aí o Frei voltou. Vamos tentar conversar com o Frei agora. Ô Frei, em relação a essa questão de partilhar, dividir, repartir, a gente tem facilidade para isso de uma forma geral? O senhor pode continuar falando também sobre essa questão da partilha, como é que a gente deve praticar esse gesto de amor ao próximo. Eu creio que essa partilha, ela não é algo tão é simples de se colocar em prática, mas a gente às vezes tem um pouco de receio, né? Mas assim, colocar os nossos dons a serviço dos outros, partilhar o pouco que nós temos, e aí nós vamos fazer a diferença no mundo, né? Como o Edu dizia, a gente pode partilhar coisas muito simples, coisas muito pequenas, e ao mesmo tempo a gente pode partilhar até mesmo a nossa vida, as nossas experiências, né? O nosso jeito de ser, as coisas boas que a gente traz conosco na nossa vida. Então tudo isso pode ser partilhado com os outros, né? Então a partilha, eu acho que é um gesto muito nobre de eu ir ao encontro do outro, né? Eu sair de mim mesmo para ir ao encontro do outro, ver as necessidades do outro e aprender a somar com o outro, dividir um pouco do que eu tenho para somar com o outro. Frei, como é que a partilha pode levar à inclusão social? Eu creio que sempre que a gente pode fazer com que as pessoas voltem a ter a sua dignidade, né, voltem a se sentir amadas, se sentirem importantes na sociedade, se sentirem queridas, né, e especiais, isso faz com que as pessoas se sintam novamente incluídas, né? Muitas pessoas estão à margem, né, distantes do outro por causa de preconceitos, por causa de situações mesmo, até mesmo sociais, e elas se sentem desamparadas. Eu creio que a partilha é um gesto nobre de humanidade, eu trazer o outro para perto de mim e fazer com que ele se sinta junto com o todo, né? Então a partilha é justamente esse nobre, como eu disse, conectar coração com coração. Não somos diferentes, somos iguais e temos todos a mesma importância dentro da sociedade. Então quando eu posso estender a mão para o outro, eu trago ele para perto de mim e eu trago ele para um convívio, né? Então eu incluo novamente ele dentro da sociedade, dentro desse contexto. Edu, a partilha como instrumento de inclusão social, como é que você vê? Acho fundamental, Edu, porque é nesse momento onde eu trago o caráter do outro ser possibilidade, onde eu não aniquilo o outro, eu acabo com o muro que nos, de certa forma, distancia e eu
volto a criar pontes. É uma coisa que a gente falava no primeiro bloco, também no segundo, e aí aqui, quando você impõe a dinâmica da partilha, da doação como, de certa forma, inclusão social, ela se faz presente, é ela quem dita como será toda a dinâmica, porque é justamente isso, eu acabo com tudo aquilo que nos separa, eu entendo esse ser como capaz também de fazer parte, vivenciar as mesmas experiências da qual eu vivencio, e eu também convido a me policiar e estar atento a tudo aquilo que acontece frente ao meu, de certa forma, privilégio, a minha classe social, o meu status, o meu trabalho. E você começa a entender e a, de certa forma, colocar isso em prática em todos esses eixos. No trabalho, tentando inserir pessoas que, enfim, sejam mais vulneráveis, uma diversidade seja ali possibilitada. Na sua igreja, você vai também tentar fazer ações que, enfim, que possam vir a mitigar as desigualdades do território. Enfim, você acaba implementando isso como missão, passa a ser um grande valor pessoal e também coletivo. Então, acredito que, nesse momento, partilha e doação e partilha acabam por caminhar e se encontrar na mesma direção que, enfim, vai desaguar em incluir mais pessoas que, de certa forma, não fazem, estão à margem, como o Frei dizia anteriormente. Bem, agora eu vou trazer a questão da pandemia para o Aparecida Debate, a gente que está falando hoje sobre doação e partilha, esses gestos que fizeram toda a diferença durante esse período em que a gente foi obrigado a viver esse distanciamento social e principalmente esse medo desse inimigo invisível que fez tantas vítimas aqui no Brasil como no mundo todo. Eu vou começar pelo Frei. O Frei, que é administrador da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, que por tantas vezes sentiu os efeitos diretos dessa pandemia. Eu imagino a angústia do Frei em não ter leitos para acomodar aqueles que precisavam ser acolhidos para receberem um tratamento contra a Covid-19. E daí, pela experiência própria, experiência pessoal, o Frei pode falar, né? Como fez diferença partilha e doação nessa pandemia, né, Frei? Nossa, como isso faz diferença, como ainda continua fazendo, como já fez, né? A pandemia nos ensinou algo que eu creio ser fundamental na nossa vida, né? Nós somos irmãos e sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? Nós necessitamos uns dos outros. Então, essa junção de forças, né? Perceber que eu preciso do outro e que o outro precisa de mim, é o que a gente viu de mais forte durante a pandemia. A gente experimenta aí a dor da solidão, né? A dor da tristeza de estar dentro de um hospital, longe dos seus. Então, a gente vai percebendo como pequenos gestos foram fazendo a diferença. Um sorriso, né? Um jeito diferente de dar uma medicação, a espiritualidade, como ajudou também nesse momento de pandemia. Mas acho que o grande ensinamento para nós é que o mundo é feito de unidade, nós precisamos uns dos outros, né? Não tem outro caminho a não ser este. Agora, Edu, para você também, pegando a sua experiência pessoal, você que tem o seu projeto social aí também na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e a gente sabe, a gente noticiou aqui durante o TJ Aparecida, que é o nosso telejornal, como as comunidades sofreram com os impactos dessa pandemia. Porque como pedir para alguém ficar dentro de casa se a pessoa precisava sair para ganhar o seu pão do dia a dia, né? Muita gente ficou desempregada durante esse período da pandemia. E daí vem a doação e a partilha como fundamentais para a sobrevivência e para a dignidade humana, né, Edu? Só uma pandemia, infelizmente, a maior crise sanitária do século, para escancarar, de certa forma, todas as desigualdades que nós vivenciamos no país e também mundo afora. E também, de certa forma, felizmente, porque eu gosto sempre de olhar as coisas pelo copo meio cheio. Que bom que nós podemos agora olhar e entender, como o Frei dizia anteriormente,
enquanto é preciso unidade para conseguirmos chegar num projeto de país possível, num projeto de mundo possível, menos desigual, menos violento, enfim. Nesse momento eu vejo que há um processo, até de certa forma civilizatório e humanitário, que não volta mais atrás. A pandemia, claro, pode recrudescer a partir da vacinação, de tempos em tempos, há uma sazonalidade do vírus, enfim, nós vamos lidar com a gripe. Agora, o que não volta mais é de fato, esse estabelecimento da ajuda, de, enfim, ações que tentem ali, de certa forma, reparar aquilo que está posto na sociedade, que foi sentido de forma muito brutal nesse período, né? Você trazia a questão dessas impossibilidades. Como é que eu consigo pedir para uma pessoa que, enfim, tem mais de 5 pessoas no próprio lar que ela faça isolamento, ela tendo que trabalhar? É você também entender aspectos que são muito peculiares no Brasil, de muitas realidades, e que não dá para você, de certa forma, querer adotar as mesmas medidas nos mesmos lugares, algo que tinha que ser pensado, enfim. Mas, de certa forma, a sociedade civil ela foi muito rápida, muito precisa nesse sentido. Ela soube captar essa urgência, infelizmente, e, de certa forma, se mover, se colocar a ajudar, se colocar como ponte para, enfim, diminuir tudo isso que a gente viveu nos últimos tempos. Acho que é algo que não volta mais. Eu acho que é uma grande lição. Ô Frei, com tudo isso que a gente tem conversado até agora aqui no Aparecida Debate, como nós cristãos podemos crescer a partir da doação e da partilha e dos ensinamentos de Jesus, a gente que está vivendo essa semana de Corpus Christi? Eu acredito que a pandemia trouxe para nós esse ensinamento, né, de amor, de proximidade e de doação, né? Eu acredito que a nossa vida só tem sentido se nós estivermos aqui neste propósito de partilha, né, e de reciprocidade. Então, a pandemia trouxe para nós este reflexo, né? Eu amo, então se eu amo, eu cuido, se eu amo, eu me cuido, né? E a doação, de que forma a gente pode fazer essas doações? A gente percebeu tantos gestos aqui na Santa Casa, pessoas que vinham orar, rezar aqui na frente, pessoas que vinham trazer a sua doação de alimentos, pessoas que se colocavam aqui para cantar, né, nos corredores, para que os doentes fossem acolhidos aí pela música e se sentissem mais amados. E um exercício que eu vejo muito forte é o diálogo, né? A gente percebe que as pessoas estavam tão conectadas pelas redes sociais e desconectadas como seres humanos que a pandemia nos aproximou nesse diálogo. Nós precisamos estar próximos uns dos outros, ser presença na vida um do outro, né, e nos ajudar, né? Eu creio que o maior ensinamento que nós podemos ter é esse. A vida é feita de ajudas mútuas, né? Eu ajudo, você me ajuda, e aí a gente constrói um bem comum. Então, são tantos gestos nobres, tantos gestos bonitos que acontecem no mundo, e tudo isso é doação, tudo isso é caridade, tudo isso é a vivência e a experiência do amor. Essa ajuda mútua, para mim, ficou muito forte nesse momento aí de pandemia. O Edu, o Frei trouxe algo que eu também iria perguntar, mas ele antecipou muito bem colocado nesse momento, que é a questão do diálogo. Como está difícil o diálogo no mundo de hoje. E o diálogo também é uma forma de doação e partilha, né, Edu? Poxa, rapaz, eu acho que está muito até complicado, mas eu acho que insistir em não tentar imprimir ali filtros, pensamentos logo de cara, tentar trazer, acho que há muito ainda, você vai ver numa conversa que enfim, o diálogo acaba possibilitando, quando você vai ver no final duas pessoas que aparentemente são diferentes e que vivem realidades opostas, acabam tendo e se encontrando nas mesmas semelhanças. Há muito mais semelhança do que diferença. E por que tão polarizado, né? Por que tão extremado? Então, acho que a gente repete um pouquinho nesse sentido
o que nós falávamos anteriormente. Escutar o outro, partilhar, entender com essa partilha o quanto você pode crescer para que, enfim, possam caminhar unidos em busca de um projeto de país, um projeto de mundo melhor, mais justo, mais humano, com mais afeto, mais amor, assim como Deus nos criou e queria, né? O projeto, o maior ensinamento já está todo dado, basta seguirmos. Nossa, o Frei estava falando anteriormente de estarmos presentes, falei, meu Deus, agora nos vendo aqui, né, você aí, nós dois aqui nessas telas, que saudade de estar presencialmente, né? Que bom poder fazer o bom diálogo junto de vocês. Ô Edu, eu continuo com você ainda, perguntando o seguinte, né? E aí eu trago aquela questão que a gente tratou logo no início do Aparecida Debate de hoje, que está falando sobre partilha e doação. Pelas nossas atitudes, Edu, nós somos pessoas eucarísticas? A gente falou no meio da nossa conversa, acho que ali no segundo bloco, o quanto nós podemos ver Cristo nessas ações, em cada um de nós, espalhados por aí, e que unidos formamos, de certa forma, essa célula eucarística, esse grande conglomerado eucarístico, enquanto isso é partilhado e vivenciado, e eu até digo mais, não apenas ficando restrito no ambiente da igreja, né? Que é um ambiente, como eu falava anteriormente, que é o que dá a sensação e possibilita a igualdade, mas também extrapola a uma ação extramuros desse sentimento eucarístico nessas ações, quando nos colocamos a ajudar o próximo a partir desse espaço que é a igreja e vamos construindo ali uma cadeia de mobilizações e ações, empregando novamente aqui, repito, tudo isso que é aprendido nesse ambiente, fora dele, que é onde as pessoas necessitam, onde a gente precisa estar presente, onde as pessoas nos demandam tanto e onde o povo está e precisa do nosso olhar, da nossa atenção. Então, de certa forma, acredito que sim, somos, por tudo isso que falamos e por todas as ações que fazemos, seres eucarísticos. A verdade, somos seres que somos pontes levamos esse sentimento ao outro, né? Somos ali instrumentos, como o Frei falava anteriormente. O Frei voltou a aparecer aqui, então eu vou aproveitar e também fazer a pergunta para o Frei Bartolomeu. Pelas nossas atitudes, Frei, por tudo que a gente conversou até agora, somos pessoas eucarísticas? Somos e devemos ser, né? A Eucaristia é a nossa grande meta. Eu acho que a Eucaristia, Jesus se esconde num pedaço de... O Frei, infelizmente, perdemos a conexão novamente, né? E aí eu quero colocar para o Edu, a gente está caminhando para o final da Aparecida Debate de hoje. Se o Frei voltar, a gente coloca o Frei de novo na nossa conversa, mas eu já vou prosseguindo aqui com o Edu e indo para a conclusão. E aí eu preciso falar do seguinte, o Frei falou agora há pouco da gente descobrir os nossos dons para que a gente possa dividir esses dons com o outro que precisa tanto, né? Como que a gente pode ser mais solidário e, principalmente, Edu, como é que a gente pode plantar essa sementinha que a gente vivencia em plenitude o amor de Deus na nossa família, com os nossos filhos? Como é que a gente pode fazer isso? Acho que colocando dentro do próprio seio familiar, dentro do nosso núcleo familiar, dentro de casa mesmo, tratando da forma mais simples e objetiva possível todo esses hábitos. Eu acho que isso é muito importante, trazer essa dimensão para todos os níveis, seja para o filho mais novo, para o marido, para a esposa, para o filho, enfim, para os avós ali, que são as pessoas de maior sabedoria, né, e que acabam por trazer, ao longo de suas trajetórias, muitas experiências de solidariedade que viram serem feitas ou que fizeram parte. Eu acho que quando o núcleo familiar ele acaba por trazer isso, essa discussão, esses debates sobre como podemos estar solidários, é muito importante, porque você vai criando condicionamento de que vai haver repetição dessas ações em todos os outros lugares, não ficando restrito somente ali, né? E eu acho que o ponto inicial que você chama a atenção é muito fundamental, que é estar atento a
a essas ações, a esse chamado, a essa responsabilidade individual, coletiva, que vai desaguar na responsabilidade social que nós todos temos enquanto cidadãos, dentro de um país, dentro de uma nação, e enquanto humanos, né? É o que a gente queria que fizessem com a gente. Então, acho que quando você coloca isso, começa a conversar sobre isso desde cedo, com os seus ali dentro do ambiente de casa, você vai colher bons frutos. Isso é inegável, praticamente não tem como fugir disso. E acho que é investir na atenção, estar atento. Ô Frei, para a gente encerrar agora o Aparecida Debate, né? E se a gente conseguiu a nossa missão, que foi despertar quem está assistindo o Aparecida Debate para esse gesto de amor, os gestos de amor em Cristo, que é a doação e partilha, a gente já está cumprindo a nossa missão. Como podemos ser mais solidários, hein, Frei? E plantar essa sementinha de amor na nossa família, no nosso seio, na nossa igreja doméstica? Infelizmente o Frei, a gente não conseguiu completar aí com o Frei, mas desde já eu agradeço a participação do Frei Bartolomeu, também do Edu. É o que eu falei, né, Edu? Se a gente conseguiu plantar essa sementinha no coração das pessoas que acompanharam hoje o Aparecida Debate e que nessa semana de Corpus Christi possam se doar um pouco mais e possam partilhar esse amor que vem de dentro, né? Exatamente, Edu. E você hoje se colocou como um grande instrumento de paz, um instrumento de, doação, de partilha, quando trouxe o seu relato e que, vai inspirar tantos que nos assistem agora. Eu acho que esse programa acaba justamente num dia como esse, numa semana como essa, acaba sendo ali a sementinha que faltava nessa terra para germinar e colher bons frutos no futuro, não tão distante, que pessoas sintam-se engajadas, sintam-se motivadas a partir da nossa conversa, a, enfim, estarem atentos e se colocarem a serviço do próximo. Amém. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre partilha e doação. Na próxima quinta, dia 3 de junho, a igreja comemora a solenidade de Corpus Christi, o Corpo de Cristo. É uma festa instituída pela Igreja Católica que celebra a presença real de Cristo na Eucaristia. Para todos nós católicos, traz muitas reflexões que a gente viu hoje, né? Entre elas, a doação de Jesus, que oferece o seu corpo e sangue para a nossa salvação, e a partilha representada na Eucaristia. Assim, somos convidados a colocar em prática os ensinamentos de Cristo na nossa vida e no mundo atual. Contamos com a participação via internet do Frei Bartolomeu Schultz, da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência Divina, formado em gestão hospitalar, está concluindo agora em 2021 o curso de Administração de Empresas. Atualmente é administrador da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, no interior paulista. Nosso agradecimento pela presença aqui no Aparecida Debate ao Frei Bartolomeu. E também o Edu Carvalho, jornalista, vencedor do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog em 2019, escritor e autor do livro Na Curva do S pela editora Todavia. Atualmente é colunista da revista Época e do UOL, também produtor em um programa de televisão. Morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, fundou o site Favela da Rocinha. Também escreve para o Maré Notícias. Boa noite para você, Edu. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Aparecida Debate.